Já falamos várias coisas sobre argumentos. Mas afinal, o que é isso? Um argumento. Bom, já falamos que utilizamos argumentos para persuadir alguém sobre alguma verdade. Nesse sentido, poderíamos dizer que as únicas partes da linguagem que devemos permitir em um argumento são as declarações que podem ser interpretadas como verdadeiras ou falsas. Ou seja, as proposições. Veja então o que poderíamos falar mais sobre um argumento. O que é um argumento? Um argumento é uma coleção de afirmações. Uma dessas afirmações se chama conclusão. As outras afirmações se chamam premissas. O nosso objetivo com o argumento é estabelecer a veracidade da conclusão. A verdade da conclusão tem como ponto de apoio as premissas. As premissas devem apoiar ou nos persuadir da verdade da conclusão. Portanto, num argumento, há pelo menos duas partes: as premissas e a conclusão. E a veracidade dessa conclusão se fundamenta na veracidade das premissas. Ou seja, é da veracidade das premissas que podemos nos convencer ou nos persuadir sobre a veracidade da conclusão. Nesse contexto, no contexto da argumentação lógica, é evidentemente fundamental pensar criticamente, porque estamos falando de nos convencer, de nos persuadir sobre a veracidade de uma conclusão. E isso é feito, isso é obtido pensando criticamente. Veja o que podemos falar a mais sobre isso, pensamento crítico. O pensamento crítico é o que nos habilita a determinar se estamos perante um bom argumento. É o pensamento crítico que nos capacita também em saber formular bons argumentos. Portanto, tendo como fundamento, tendo como ferramenta de trabalho, poderíamos dizer assim, o pensamento crítico, poderemos determinar se estamos ou não perante um bom argumento. E além disso, é dado o pensamento crítico, dada essa capacidade, que poderemos também formular bons argumentos e identificar os maus argumentos. Estamos falando sobre argumentos. E a melhor maneira de aprender isso, evidentemente, é considerar alguns exemplos. Veja o exemplo de um argumento típico. Suponha o seguinte: em um hospital, a enfermeira grita lá da enfermaria: Doutor, o paciente do leito 47 está morrendo. E o médico responde: olha, quando eu o observei, ele não estava morrendo. E a enfermeira responde: ele está tendo uma parada cardíaca. Puxa,
temos aqui um argumento. A enfermeira usa de um argumento para convencer o médico de que o paciente do leito 47 está morrendo. E apresenta como uma premissa muito forte, muito evidente, a de que ele está tendo uma parada cardíaca. E é claro que um indivíduo que está tendo uma parada cardíaca está na iminência de morrer. Essa premissa nos convence sobre a conclusão de que realmente o paciente está morrendo. Temos aqui, então, um típico argumento. Dado uma certa premissa, essa premissa nos convence sobre uma conclusão. Veja um outro exemplo. Imagina uma batida de carros na esquina. O sujeito está andando no seu carro, dirigindo, vem alguém e bate na traseira. E como sempre, as pessoas saem do carro meio afobadas, um pouco nervosas. Principalmente aquele que está com o carro na frente. Bateram na minha traseira. E aí, é claro, o sujeito diz o seguinte: não tenho culpa dessa batida. Como é que eu posso ser culpado? O carro dessa senhora bateu-me por trás e amassou o meu carro todo. E quem bate por trás tem a culpa toda. Temos aqui um argumento. A pessoa apresenta um argumento para nos convencer de que ela não tem culpa pela batida. E a premissa que nos leva ao convencimento sobre essa conclusão é a de que o causador da batida é o carro de trás. E quem bate por trás é que leva a culpa da batida. Portanto, ele usa duas premissas. A senhora o bateu por trás. E quem bate por trás é que leva a culpa. Veja mais um exemplo. É comum a gente ouvir o seguinte: a justiça é a lei do mais forte. E aí a pessoa que afirma tal fato continua: afinal, como pode ser diferente? É evidente que é assim. A justiça é a lei do mais forte. Por quê? Porque quem determina o que é a justiça é quem detém o poder. Temos aqui novamente um argumento. Nesse argumento, a conclusão é que a justiça é a lei do mais forte. E a premissa? Olha, a premissa é aquilo que nos diz que quem determina o que é a justiça é quem detém o poder. Ora, mas quem detém o poder é o mais forte. E quem detém o poder é que define o conjunto das leis, vota o conjunto das leis, estabelece o conjunto das leis. E essas leis serão, evidentemente, definidas a seu favor. Então, a justiça que se fundamenta nas leis é uma lei do mais forte. Interessante, né? Mas, além disso, observe que nesse tipo de argumento
A pessoa poderia, digamos, floreá-lo muito. E, a partir do momento que ela disse que a justiça é a lei do mais forte, poderia falar sobre muitas outras coisas de cunho político. Mas tudo isso, eu diria, são meros ruídos. O que interessa é mais ou menos isso que a gente acabou de dizer. Vamos agora a uma outra situação. Você está andando pela rua e encontra um indivíduo. São 11 horas da noite. Você está andando pela calçada sozinho. E aí o indivíduo volta para você e diz o seguinte: ou me passa a bolsa ou leva um tiro. O meliante está querendo lhe convencer que você deve lhe entregar a bolsa. É claro que aqui não temos um argumento. O que temos aqui é uma ordem, uma ameaça. E, evidentemente, que o objetivo do ladrão não é persuadir ninguém. É arrancar a sua bolsa pela força, pela ameaça, pelo constrangimento. Afinal, com uma arma no pescoço, não existe, digamos, espaço para argumentação alguma. Não existe razão alguma que resiste a uma arma no pescoço. Outro exemplo. Suponha que você tenha ido ao médico fazer certas consultas. E o médico lhe administra alguns medicamentos. E ali na receita tem algumas orientações. E lá está escrito o seguinte: aconselha-se o paciente a comunicar ao médico qualquer efeito indesejável que surja durante a administração deste medicamento. E este medicamento deve ser conservado à temperatura ambiente controlada. Olha, isso é um argumento. Será que o médico está ali tentando convencer sobre algo? Isso não se trata de um argumento. Temos aqui instruções, explicações, descrições, aconselhamento. Fica por sua conta e risco aceitar tais conselhos. Não temos aqui o jogo do convencimento. Conselho é conselho, não é um jogo de convencimento. É claro que podemos usar conselhos para nos convencer de fatos, mas há uma diferença sutil aqui entre tal situação e o que ocorre na argumentação. Mas para finalizar, vamos concluir o seguinte: veja como é o esquema geral de um argumento. O esquema geral de um argumento é uma implicação desse tipo. Dado um conjunto de premissas, esse conjunto de premissas implica a conclusão. Ou seja, dadas que essas premissas são verdadeiras, isso nos leva a concluir a veracidade dessa conclusão. Esperamos que essas premissas corroborem a conclusão. Estamos caminhando por uma estrada que é a estrada da argumentação lógica. É claro que já nesse comecinho a gente percebe certas dificuldades. Por exemplo, nem sempre é tão fácil identificar se uma conversa, um jogo de raciocínio é
realmente um argumento desses aí que tem premissa de um lado e que isso implica uma conclusão do outro. As premissas. Puxa, estamos falando de premissas que levam em conta proposições. Então vamos ter que raciocinar sobre as proposições. E a conclusão? Igualmente, uma proposição, uma declaração que pode ser interpretada como sendo verdadeira ou falsa. Olha, estamos andando numa estrada e, nesse começo, as coisas realmente ficam um pouco difusas. Não sabemos ainda claramente o que são exatamente essas coisas. O jogo que relaciona a premissa com a conclusão, como identificar tudo isso. Olha, é por isso que vale a pena estudar a argumentação lógica. É esse caminho que vamos seguir. Por enquanto, tenha paciência. Talvez o caminho ainda esteja um pouco, digamos, difuso. Você olha para os lados e não consegue perceber muito bem o que tem ali do lado. Mais ainda, se você olha à frente, não vê o final da estrada. E o início da estrada? Também você não consegue vê-lo.